Irmãos, depois de ter restaurado o templo, os sacerdotes, levitas se consagrarem, aí vai começar o culto propriamente dito a Deus. E o culto tem elementos. Dentre os elementos do culto, oração, confissão, de agradecimento, tinha também as contribuições, que é chamadas dízimos e ofertas. E aqui nós encontramos esse relatório aqui do que foi feito, a ordem que foi dada ao povo. Nós vamos então aprender a importância das contribuições do povo de Deus. Será que o dinheiro que a gente coloca no gasofilácio é importante? Será que ele vai trazer algum benefício? Então a gente vai para o velho e isso se estende para o novo. Então vamos aprender aqui a importância dessas contribuições. Primeiro, as contribuições eram usadas para a manutenção dos obreiros da casa de Deus. Observe aí, no versículo 2, estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes cuidavam do sacrifício no culto, só eles podiam imolar os animais, oferecer a farinha, o azeite, os descendentes de Arão, que são filhos de Levi, e os demais levitas cuidavam do templo propriamente dito. Lembra que os levitas carregavam a tenda da congregação. Agora, com o templo, eles ficam responsáveis pela manutenção do templo, do prédio, como também eles participavam da música, dos cânticos. Eles estavam ali naqueles grupos, Então, esses dois grupos que trabalhavam na igreja. O sacerdote no culto propriamente dito, os levitas da manutenção. Diz aí, segundo o mistério, os sacerdotes e levitas tinham então turnos. Então, ali nunca faltava o louvor a Deus, porque esses turnos ficavam revezando e louvando a Deus. Então, para o holocausto, que eram as ofertas queimadas, totalmente queimadas, para as ofertas pacíficas, de gratidão, de voto, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. Na igreja daqueles dias, só quem cantava era esses homens. Eles é que representavam o povo diante de Deus. Além disso, versículo 4, ordenou ao povo, os moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, parte dessas ofertas eram queimadas, uma porção era queimada, oferecida a Deus, e o que sobrava era toda destinada aos levitas e sacerdotes. Por isso que manda-se trazer essas coisas segundo a lei. No versículo 15, diz, debaixo das suas ordens estava Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias, Secanias, na cidade dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos. Então, aqueles sacerdotes tinham famílias, então eram dados essa porção para eles e eles iam dar a seus irmãos, segundo os turnos, tanto os pequenos como os grandes, exceto aos que estavam registrados na genealogia. Então, os que trabalhavam, os que moravam em Jerusalém, recebiam diretamente lá da tesouraria, vamos dizer assim. E os que moravam mais distantes, tinha esse grupo que fazia essa distribuição. O que eu quero afirmar é que Deus estabeleceu a tribo de Levi para exclusivamente fazer os serviços espirituais. No tempo do Antigo Testamento, ninguém podia ir na presença de Deus, a não ser pelo mediador. Esses mediadores eram os sacerdotes. E não teriam herança como outras tribos. Então, cada tribo teve uma porção de terra dada por Deus.
Mas o Senhor, acerca da tribo de Levi, disse: não, vocês não terão uma terra, vocês serão os meus empregados, vocês vão me cultuar. E da onde eles tirariam então o sustento? Dos dízimos e das ofertas que o povo entregavam na igreja. Deuteronômio diz assim, olha: por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Então, a única tribo que não teve território, porque serviria exclusivamente a Deus. Em Números é dito: dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Lembrem, não é que a pessoa vinha e dava o dízimo ao levita. A pessoa trazia o dízimo à casa do tesouro, uma porção era separada para oferecer ao Senhor e a outra porção ficava para os levitas. O povo não poderia ir direto a Deus, mas precisava da mediação dos levitas para serem aceitos pelo Senhor. Hebreus nos diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Se você queria fazer alguma coisa na igreja para Deus, procurava o sacerdote e ele então representava você. Era dever então dos levitas não só apresentar suas ofertas, ensinar a palavra de Deus para que o povo soubesse a postura que deveria ter antes, durante e depois da adoração. Aí lembra do Malaquias, que fala muito sobre esse tema? Diz que porque dos lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então eles tinham não só a representação, mas a obrigação de instruir o povo no caminho do Senhor. Competia aos levitas tocar, cantar, ministrar as ofertas do povo de Deus. Aí no segundo livro das Crônicas, 29, diz assim: mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Só eles podiam fazer esse serviço. Também, versículo 25 ainda, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som de instrumentos de Davi, rei de Israel. Então vejam como era o culto feito no Antigo Testamento.